Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Desde menina, Hannah Collins trazia em si a certeza de que seu destino era a medicina. Era uma vocação que se manifestava nos pequenos gestos, como quando cuidava de animais feridos que encontrava pelo bairro. Ela sentia um chamado para aliviar a dor, para trazer cura e conforto àqueles que precisavam. Vinda de uma pequena cidade no interior do Texas, cresceu em meio à simplicidade, com pais que, apesar das dificuldades financeiras, sempre reforçaram a importância da educação. Hannah agarrou cada oportunidade, estudou até tarde da noite e recusou convites para festas, mantendo o foco num objetivo que parecia distante, mas nunca impossível. Quando a carta de aceitação da Universidade de Chicago chegou, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu abrir o envelope. Ao ler as palavras que confirmavam sua vaga na prestigiada faculdade de medicina, ela soltou um grito e correu para abraçar os pais, que, tomados pela emoção, apenas repetiam o quanto estavam orgulhosos. Aquela foi uma das últimas noites em que se sentou na varanda de casa, a olhar para o horizonte com o coração cheio de sonhos e medos. Sabia que sua vida estava prestes a ser reescrita, mas ainda não conseguia imaginar como seria viver numa cidade grande, longe de tudo o que conhecia, longe do cheiro das plantações, das vozes familiares e das ruas tranquilas que percorria desde a infância. A mudança para Chicago foi um choque. Habituada ao silêncio do campo, teve de aprender rapidamente a lidar com o movimento incessante, os metros lotados, as ruas agitadas e os rostos indiferentes. Ainda assim, manteve-se firme. Os primeiros meses foram intensos. Aprender a orientar-se na cidade, conciliar um emprego de assistente de pesquisa num laboratório universitário com as aulas exigentes, encontrar tempo para comer e, por vezes, até para descansar algumas horas. Mas, apesar do cansaço, havia um fogo constante dentro dela, alimentado por cada nova descoberta, cada aula prática, cada paciente que atendia durante os estágios. Esta era a vida que sempre desejara. Foi durante o terceiro ano da faculdade que sua história tomou um novo rumo. Numa tarde, depois de uma longa aula de anatomia, Hannah decidiu ir à praça central do campus para rever algumas notas. Sentou-se num banco de madeira, tirou os livros da mochila e começou a folhear as páginas, sublinhando partes importantes enquanto se concentrava. Foi então que ouviu uma voz a perguntar se o lugar ao seu lado estava ocupado. Levantou o olhar e viu um rapaz a sorrir, com um café na mão e uma expressão amigável. Apresentou-se como Daniel Brooks, um arquiteto recém-formado que trabalhava num escritório próximo e costumava ir à praça ao fim da tarde para relaxar depois do trabalho. A conversa começou com comentários casuais sobre a agitação da vida na cidade e como ambos tinham deixado suas pequenas cidades natais em busca de uma vida melhor. Daniel também tinha deixado sua cidade em Ohio, onde a família ainda vivia, e mudou-se para Chicago para seguir a sua carreira. O que começou como uma simples conversa depressa se transformou numa profunda troca de confidências. Nos dias seguintes, começaram a encontrar-se ali regularmente. Às vezes, trocavam apenas algumas palavras. Outras perdiam a noção do tempo a falar sobre livros, filmes e sonhos. Daniel tinha uma leveza que cativava Hannah, um homem que, apesar das responsabilidades e da maturidade, ainda acreditava em finais felizes. O romance deles desenvolveu-se de forma natural e intensa. Pouco tempo depois, Daniel convidou-a para conhecer um café que considerava o melhor da cidade. Entre chávenas de café quente e risos, a ligação entre eles fortaleceu-se ainda mais. Começaram a explorar novos lugares juntos, a partilhar jantares improvisados no pequeno apartamento de Hannah, criando memórias que pareciam preencher cada lacuna deixada pela saudade de casa que ambos sentiam. Quando Daniel a pediu em namoro, foi algo natural.
durante um passeio pela margem do lago Michigan. Hannah riu, dizendo que já sentia que estavam juntos há muito tempo, e aceitou sem hesitar. A relação deles amadureceu rapidamente. Apoiavam-se mutuamente. Ele celebrava cada conquista dela na faculdade, e ela incentivava-o a procurar promoções no seu escritório de arquitetura. O amor floresceu de forma silenciosa, mas forte, enquanto ambos construíam uma vida numa cidade que, aos poucos, deixava de parecer estranha e começava a ter o sabor de um lar. Após um ano de namoro, decidiram morar juntos. Escolheram um pequeno apartamento num bairro perto da universidade, com janelas grandes e uma cozinha, onde Hannah adorava preparar as receitas que aprendera com a mãe. A vida a dois era simples, mas feliz. As noites eram preenchidas com séries, livros e longas conversas. Os fins de semana incluíam passeios em parques ou visitas a feiras de rua. A cumplicidade deles parecia inabalável, uma parceria que se fortalecia a cada dia. O pedido de casamento aconteceu numa noite fria de novembro, num restaurante que Daniel reservara especialmente para a ocasião. Ele ajoelhou-se, tirou uma pequena caixa do bolso e, com a voz embargada pela emoção, pediu a Hannah para ser sua esposa. Ela, com os olhos marejados, disse que sim. Poucos meses depois, oficializaram a união numa cerimônia íntima, rodeados apenas por amigos e familiares próximos. A celebração foi simples, mas cheia de significado. Hannah olhava para Daniel com a certeza de que, ao lado dele, construiria a vida com que sempre sonhara. A vida de casados trouxe novos desafios, mas também fortaleceu a ligação entre eles. Hannah continuava a progredir na faculdade, agora a fazer estágios práticos, enquanto Daniel consolidava a sua carreira no escritório. Juntos planeavam o futuro, viagens, filhos, uma casa maior. O amor parecia ser a base sólida, sobre a qual tudo o mais seria construído. Naquele momento, Hannah acreditava que finalmente tinha alcançado tudo o que sempre desejara. Com o tempo, a rotina tornou-se um peso silencioso entre Hannah e Daniel. Os dias começaram a repetir-se sem variação. Ela saía cedo para turnos intermináveis no hospital universitário, regressando muitas vezes exausta, com a mente ainda ocupada pelas histórias dos pacientes e pelas exigências do curso, que pareciam drenar toda a sua energia. Enquanto isso, Daniel envolvia-se cada vez mais com projetos ambiciosos no escritório de arquitetura. Prazos apertados, clientes exigentes, reuniões que muitas vezes se estendiam pela noite dentro. As conversas entre eles tornaram-se cada vez mais transacionais, focadas em listas de compras ou em quem iria buscar a roupa à lavandaria. A leveza que existia nos primeiros anos foi substituída por uma coexistência funcional, quase automática. Hannah percebeu que estava a afastar-se de si mesma. Não se lembrava da última vez que tinha feito algo apenas por prazer. O corpo dava sinais claros de esgotamento, dores de costas constantes, um cansaço que se acumulava, uma estranha sensação de estar sempre no limite. Ao desabafar com uma colega durante um turno, esta aconselhou-a a inscrever-se num ginásio perto do hospital, como forma de aliviar o estresse e cuidar da saúde física. A ideia pareceu-lhe boa. Depois de adiar por vários dias, finalmente visitou o local, inscreveu-se e começou a frequentar as aulas nas manhãs livres ou nas raras noites em que não tinha compromissos. No ginásio, conheceu Jason Miller, um dos instrutores mais populares e queridos do local. Ele era conhecido entre os alunos pela sua simpatia e charme, sempre pronto para ajudar, corrigir uma postura ou iniciar uma conversa entre séries de exercícios. Hannah notou-o desde o primeiro dia, mas manteve a distância, focada nos treinos com a mesma disciplina que aplicava aos estudos.
Jason, no entanto, rapidamente percebeu algo de diferente nela. Intrigava-o aquela mulher concentrada, que não parecia interessada em fazer amizades ou em exibir-se, como muitos outros que frequentavam o local. Aos poucos, as interações entre eles começaram de forma sutil, quase imperceptível. Ele comentava sobre a técnica dos exercícios, sugeria pequenas correções, fazia elogios discretos sobre o seu progresso. Hannah agradecia educadamente, sem prolongar a conversa, mas inevitavelmente dava por si a pensar nas suas conversas, mesmo que fossem apenas sobre métodos de alongamento ou alimentação saudável no caminho para casa. Não entendia bem por que razão a presença dele começara a ocupar espaço na sua mente, mas ignorava, acreditando que era apenas um reflexo do vazio emocional causado pela distância de Daniel. Em casa, as coisas não melhoravam. Daniel tornara-se cada vez mais irritadiço. Pequenos detalhes incomodavam-no de forma desproporcional. A bancada da cozinha desarrumada, a louça acumulada ou uma toalha fora do lugar tornavam-se motivos para críticas e discussões desnecessárias. Hannah tentava acomodar-se, mas percebia que ele já não demonstrava interesse nas suas conversas. Quando ela falava do hospital ou mencionava um caso que a tinha afetado, ele apenas acenava com a cabeça, murmurava algo vago e voltava a fixar o olhar no computador ou no telemóvel. A distância emocional entre eles crescia a cada semana. As noites tornaram-se silenciosas, divididas entre jantares rápidos e séries de televisão, a que nenhum dos dois realmente assistia. Hannah sentia-se invisível na sua própria casa, como se a sua presença fosse apenas mais uma peça na rotina de Daniel. Ele, por sua vez, parecia não se aperceber dessa transformação, preso no seu próprio mundo de desafios profissionais, que a cada dia se tornavam mais importantes do que tudo o resto. Enquanto isso, no ginásio, Jason continuava a aproximar-se. Começou a convidá-la para eventos desportivos, a sugerir um café depois do treino ou caminhadas no parque próximo. Hannah recusava sempre, alegando falta de tempo ou compromissos no hospital. Jason respeitava as suas recusas, mas não desistia. Mostrava um interesse genuíno. Ouvia com atenção sempre que ela falava sobre a sua rotina médica. Fazia perguntas sobre a faculdade e demonstrava curiosidade, não apenas pela sua aparência física, mas pela pessoa que via ali, focada, dedicada e visivelmente cansada da vida que levava. Hannah começou a perceber que Jason, ao contrário de Daniel, parecia importar-se com os detalhes que ela mesma já tinha esquecido sobre si. E embora esse sentimento a assustasse, também a envolvia de uma forma que não conseguia explicar. Não se tratava apenas de atração física. Era sobre ser vista, ouvida, notada, algo que não acontecia em casa há muito tempo. Ainda assim, tentava manter o foco, lembrando-se constantemente de quem era, dos seus valores, do amor que um dia a ligara a Daniel. Mas não podia negar a si mesma que aquela presença atenta e constante estava a começar a afetá-la. A tensão em casa aumentava. Algumas noites, Daniel chegava tão tarde que Hannah já estava a dormir, ou fingia estar para evitar mais uma conversa fria e protocolar. Nos raros momentos que passavam juntos, as conversas giravam em torno de contas ou reclamações sobre o trabalho. As palavras doces e os gestos de carinho pareciam trancados num passado distante. Hannah perguntava-se quando tinham perdido a ligação que um dia parecera tão forte. Não encontrava a resposta, apenas sentia o vazio crescer, a solidão a instalar-se, mesmo quando estavam sentados lado a lado no sofá. Enquanto isso, Jason permanecia presente, consistente, paciente. Ela sabia que ele estava interessado, mas fazia questão de manter os limites claros. No entanto, não podia negar o conforto que sentia ao saber que alguém havia, se importava com a sua história, elogiava as suas conquistas, mesmo as pequenas, como levantar mais peso ou melhorar a resistência na corrida. O ginásio
que inicialmente era apenas um espaço para cuidar da saúde física, transformou-se gradualmente também num refúgio emocional. Um lugar onde, por algumas horas, podia esquecer o peso da rotina e de uma relação desgastada. Esta nova dinâmica na vida de Hannah desenrolava-se de forma silenciosa, discreta, mas intensa dentro dela, como um fio invisível que se esticava cada vez mais, pronto para se romper a qualquer momento. Ela seguia cada dia como podia, sem saber que aquela mistura de carência, distância e sedução estava lentamente a construir um cenário que mudaria tudo para sempre. O dia começou como tantos outros. Hannah acordou cedo, preparou rapidamente o pequeno almoço e arrumou a mala do ginásio antes de seguir para o hospital. Daniel ainda dormia quando ela saiu. O silêncio entre eles tornara-se uma constante nas últimas semanas, e as conversas resumiam-se a questões práticas, como quem iria ao supermercado ou quem pagava determinada conta. Ela habituara-se à ausência de afeto, como quem aprende a viver com uma dor crônica, discreta, mas sempre presente. Naquela noite, ao regressar do hospital, encontrou a casa desarrumada, roupa suja acumulada, a louça por lavar e as almofadas espalhadas pelo chão. Antes que pudesse sequer comentar, Daniel chegou à casa, irritado, a criticar o estado da casa, questionando como ela conseguia ir ao ginásio quando havia tanto para fazer ali. Ela tentou explicar que precisava do ginásio para manter a saúde e aliviar o estresse, mas ele recusou-se a ouvir. A discussão escalou rapidamente. Palavras duras foram trocadas, acusações surgiram, feridas antigas reabriram-se como se estivessem apenas adormecidas, à espera de um motivo para eclodir. Hannah respirou fundo, pegou na sua mala e saiu. O som da porta aspete atrás de si foi a última coisa que Daniel ouviu naquela noite. Ela dirigiu-se apressadamente para o ginásio, com o coração acelerado, mas não pelo treino, que ainda nem tinha começado. Entrou no balneário de forma mecânica, trocou de roupa rapidamente e minutos depois estava na passadeira a correr, como se a velocidade pudesse apagar a memória da briga recente. Jason viu-a e percebeu imediatamente que algo estava diferente. Aproximou-se, iniciou uma conversa e perguntou-lhe como estava. Hannah sorriu debilmente e disse que só precisava de se concentrar no treino. Jason respeitou o seu espaço, mas permaneceu por perto, sempre atento. Passados alguns minutos, sugeriu que tomassem um café depois do treino, dizendo que talvez a ajudasse a espairecer. Hannah hesitou, debatendo-se internamente sobre se deveria aceitar o convite, mas sentia-se cansada de dar sempre as mesmas recusas educadas. Aquela noite parecia um bom momento para abrir uma exceção. Ela concordou, e depois de terminarem o treino, caminharam juntos até um café a poucos quarteirões de distância. O café transformou-se numa longa conversa. Jason ouviu atentamente enquanto Hannah desabafava sobre a sua rotina exaustiva, sobre a distância emocional do marido, sobre o quão sozinha se sentia, mesmo estando casada. Jason comentou que sempre admirara a sua dedicação e força, dizendo-lhe que a achava incrível por conseguir gerir tantas responsabilidades e ainda encontrar tempo para cuidar da sua saúde. Aqueles elogios que ela não ouvia há tanto tempo tocaram-na de uma forma que não sabia explicar. Sentiu-se reconhecida, vista, como não se sentia há séculos. A conversa fluiu com leveza. Jason era espirituoso, contava piadas, fez Hannah rir e, aos poucos, ela relaxou. Passado algum tempo, ele acompanhou-a em direção à casa. Pararam na esquina e, antes que ela pudesse despedir-se, ele pegou suavemente na sua mão e, com um olhar determinado, inclinou-se. Hannah ficou imóvel, com o coração a palpitar. Por alguns segundos, lutou contra o impulso, pensando em Daniel, no casamento
em tudo o que tinham construído juntos. Mas as memórias dos últimos meses, as brigas, a distância, a sensação de invisibilidade pesaram mais. E então ela cedeu. O beijo foi intenso, carregado de desejo e de frustração acumulada. A partir daquele momento, algo dentro de Hannah quebrou-se, ou talvez, simplesmente, libertou-se. Ela sabia que tinha cruzado uma linha da qual nunca poderia regressar. Jason convidou-a para o seu apartamento e, sem dizer uma palavra, ela seguiu-o. A noite que partilharam foi marcada por uma mistura de paixão, culpa e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Hannah sentiu-se desejada, viva, mas ao mesmo tempo mal conseguia acreditar no que acabara de fazer. Na manhã seguinte, depois de inúmeras chamadas e mensagens não atendidas de Daniel, Hannah acordou cedo, vestiu-se sem pensar muito e regressou à casa. Ao entrar, viu Daniel a dormir no sofá, com o portátil pousado sobre o peito e latas de cerveja vazias espalhadas ao redor. Passou por ele em silêncio, foi diretamente para a casa de banho e ficou imóvel em frente ao espelho, a encarar o seu reflexo, como se tentasse perceber em quem se tinha tornado. A traição pesava, era difícil de suportar, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de alívio, como se, pela primeira vez em muito tempo, tivesse feito algo puramente para si, sem precisar de explicações ou permissão. Quando Hannah saiu da casa de banho, Daniel despertou, com o ruído da porta a fechar-se. Esfregou os olhos, levantou lentamente a cabeça e, com a voz rouca, perguntou sem rodeios: "Onde é que dormiste?" Hannah gelou. Por um segundo, respirou fundo e respondeu com calma, mas de forma deliberada: "Em casa de uma amiga. Não queria discutir contigo, preferi passar a noite fora." Daniel permaneceu em silêncio por um instante, apenas a observá-la com um olhar desconfiado e cansado. Não perguntou mais nada. Levantou-se do sofá, apanhou o portátil e as latas vazias e caminhou para a cozinha. Aquela resposta pareceu-lhe suficiente no momento. Aceitou-a, embora algo dentro dele o incomodasse, algo que não conseguia traduzir em palavras, e por isso preferiu calar-se e deixar o assunto morrer ali, pelo menos por enquanto. Nos dias que se seguiram, Hannah tentou retomar a sua rotina com Daniel como se nada tivesse acontecido. Evitava olhá-lo nos olhos por muito tempo. Evitava conversas profundas e focava-se apenas nas tarefas do dia a dia. Daniel, absorvido pelo trabalho e cada vez mais distante, nem sequer notou a mudança no seu comportamento. Para ele, aquela era apenas mais uma fase conturbada, uma que ele acreditava que acabariam por ultrapassar, como já tinham feito antes. Mas Hannah, por outro lado, carregava um segredo que a consumia lentamente. Passava horas a pensar se deveria ou não contar a Daniel, mas temia destruí-lo, temia despedaçar o que restava da relação deles, embora, no fundo, soubesse que essa relação já tinha terminado muito antes daquela noite. Ela continuou a ir ao ginásio, mas evitava o contato com Jason. Preferia manter a distância para se convencer de que aquilo tinha sido um erro, um deslize, motivado pela fragilidade emocional. Jason respeitou esse espaço, mas não escondia que desejava vê-la novamente fora do ginásio. Os meses passaram neste estranho ritmo, entre tentativas de normalidade e o peso do arrependimento. Até que, sem que Hannah soubesse, o segredo começou a espalhar-se. Jason, numa conversa casual com amigos no ginásio, acabou por mencionar o seu envolvimento com Hannah. O comentário feito em tom de conquista foi ouvido por Andrew, um amigo de Daniel, que também frequentava o mesmo ginásio e que, ao reconhecer o nome de Hannah, ficou em choque. Andrew passou dias a ponderar sobre o que tinha ouvido, sem saber se deveria ou não contar a Daniel. Afinal, não queria interferir, mas, ao mesmo tempo,
Sentia que não podia deixar o amigo viver uma mentira. Depois de muito refletir, decidiu que a honestidade era necessária e, assim, a informação que Hannah tanto se esforçara para esconder começou a ganhar força, pronta para explodir e mudar o destino de todos para sempre. Andrew passou dias a remoer aquela informação, sem saber como agir. A cena repetia-se nos seus pensamentos. Jason, de forma casual e até orgulhosa, a descrever o seu envolvimento com uma mulher casada do ginásio. Inicialmente, Andrew tentou convencer-se de que não poderia ser Hannah, que talvez tivesse entendido mal ou que Jason estivesse a falar de outra pessoa. Mas quanto mais pensava no assunto, mais certeza tinha, especialmente porque Jason, num deslize, mencionou demasiados pormenores. A profissão dela, o hospital onde trabalhava, até mesmo o horário dos seus treinos. A cada confirmação, o desconforto crescia. Depois de muita indecisão, Andrew pegou no telefone e ligou a Daniel. A voz do amigo soava despreocupada, como se não fizesse ideia de que, em poucos segundos, a sua vida mudaria por completo. Andrew não perdeu tempo. Foi direto ao assunto, com a franqueza de quem prefere uma dor imediata a um sofrimento prolongado. Contou a Daniel o que tinha ouvido, mencionou o nome de Jason e descreveu a situação da forma mais objetiva possível. Do outro lado da linha, Daniel ficou em silêncio. Um silêncio tão denso que Andrew chegou a perguntar se ele ainda estava ali. Daniel respondeu com um simples "estou" e desligou logo em seguida, sem pedir mais pormenores. Daniel pousou o telefone na mesa e permaneceu imóvel, com o olhar fixo num ponto distante. O corpo inteiro parecia pesado, como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. O coração batia de forma irregular, a lutar para processar o que a sua mente se recusava a aceitar. Andou pela casa, a abrir e a fechar gavetas sem propósito, como se procurasse algo que o pudesse ajudar a entender, mas só encontrava vestígios de uma rotina que, até então, acreditava ser real. Pegou numa cerveja do frigorífico, abriu-a, mas abandonou-a a meio na bancada. Não conseguia beber, não conseguia comer, não conseguia sequer pensar com clareza. Naquela noite, Hannah regressou à casa como se fosse um dia qualquer. Ela deixou a bolsa no seu lugar habitual e caminhou direto para o quarto, pronta para um banho. Daniel seguiu-a, respirou fundo e, quando ela saiu da casa de banho, ainda a secar os cabelos, ele fez a pergunta que vinha a ensaiar desde a chamada de Andrew. Ele não levantou a voz, não demonstrou raiva explícita. Apenas perguntou: "Há alguma coisa que me queiras contar?" Surpreendida pelo tom calmo dele, Hannah hesitou antes de responder. Tentou disfarçar, perguntou se ele estava bem, mas ele repetiu a pergunta, desta vez mais firme. "Hannah, há alguma coisa que eu deva saber?" Naquele instante, ela percebeu que ele já sabia de algo. O seu olhar não era de suspeita, mas de certeza. Tentar negar pareceu inútil antes mesmo de começar. Hannah baixou a cabeça e, com uma voz tão baixa que Daniel precisou inclinar-se para ouvir, confessou. Ela contou-lhe sobre Jason, sobre a noite em que ultrapassou um limite que jamais imaginou que cruzaria depois de uma briga, procurando refúgio no ginásio. Admitiu que se arrependeu no dia seguinte, que tentou fingir que nada tinha acontecido, mas que lhe faltou coragem para contar a verdade. Daniel ouviu cada palavra sem a interromper. O seu rosto permaneceu inexpressivo, mas os seus olhos revelavam uma mistura de dor e incredulidade. Quando ela terminou, ele apenas perguntou: "Por quê?" Hannah tentou explicar. Falou sobre o distanciamento crescente entre eles, sobre a solidão que sentia em casa, sobre como se tornara invisível, mas cada justificativa soava frágil, insuficiente diante do estrago feito. Daniel não gritou, não fez uma cena. Ele apenas se virou e saiu do quarto. Foi até a sala, pegou uma mala no armário e voltou para o quarto sem dizer uma palavra.
Abriu o guarda-roupa, começou a colocar as roupas dela na mala, dobrando-as mecanicamente, como se executasse uma tarefa que não exigia pensamento. Hannah ficou paralisada, apenas a observar. Tentou falar, tentou impedi-lo, mas as palavras morreram na sua garganta. Daniel fechou o zíper da mala, colocou-a ao lado da porta, olhou para ela uma última vez e, com a voz firme, disse: "Quero que vás embora." Ela, impotente para resistir, apenas pegou na mala e saiu, cruzando o limiar que tantas vezes haviam atravessado, com alegria e amor, agora carregando o peso de uma escolha que destruiu tudo. Nos dias que se seguiram, Daniel mergulhou num torpor. Afastou-se do trabalho, ignorou as chamadas dos amigos, distanciou-se da família. A casa, antes organizada e cheia de planos, tornou-se silenciosa, preenchida pelo cheiro agridoce de latas de cerveja acumuladas e refeições pela metade. Cada canto parecia carregar a sua presença, mesmo agora, estando vazio. As almofadas que ela arrumava, os livros que lia, os quadros que escolheram juntos, tudo agora zombava dele, lembrando-o a cada segundo do que havia perdido. Os colegas tentaram ajudar, mas Daniel recusou-se a falar sobre o assunto. Limitou-se a dizer que estava a lidar com problemas pessoais e que precisava de tempo. Aos poucos, começou a faltar mais ao trabalho do que a comparecer, perdeu prazos, deixou clientes à espera e, inevitavelmente, os sócios da sua empresa notaram que algo estava errado. Chamaram-no para uma conversa, ofereceram apoio, mas ele preferiu afastar-se. Pediu uma licença, alegando motivos de saúde. A verdade é que a sua saúde já estava comprometida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O álcool tornou-se um companheiro frequente, preenchendo as horas vazias e silenciando temporariamente a dor. O homem que um dia sonhou, com viagens, filhos e uma vida plena ao lado de Hannah, encontrava-se agora perdido, sem rumo, sem propósito. O tempo passou, sem que ele desse por isso. Os dias arrastavam-se, indiferentes ao seu sofrimento. A traição não tinha apenas desfeito o casamento. Tinha quebrado o próprio Daniel, deixando no seu lugar alguém que ele mal reconhecia quando se olhava ao espelho. Enquanto isso, Hannah tentava reconstruir a sua vida longe dali, lutando contra o arrependimento e as consequências de uma escolha, feita num momento de vulnerabilidade. Nenhum dos dois imaginava, naquele ponto, que o destino ainda lhes reservava um reencontro inesperado, um que mudaria completamente o rumo da sua história e reabriria feridas que pareciam há muito cicatrizadas. O tempo passou sem pedir licença. Daniel continuou a existir, em vez de viver de verdade, porque a vida que conhecera tinha parado no momento em que Hannah saiu por aquela porta, carregando aquela mala. Os dias fundiram-se numa sucessão de horas vazias e sem sentido. O trabalho ficou em segundo plano, assim como os amigos. As celebrações passaram despercebidas, datas importantes foram ignoradas, as estações mudaram, sem que ele se desse conta. O homem que um dia sonhou com uma família, com uma casa cheia de risos e histórias, agora acordava a cada dia sem expectativa ou desejo. Durante as primeiras semanas após a separação, Hannah evitou qualquer contato com Daniel, pensando que seria melhor assim, deixando que o tempo amenizasse a dor e curasse as feridas. E talvez isso tenha funcionado por um tempo, mas quando o teste de gravidez confirmou que esperava um filho, o chão também desapareceu sob os seus pés. Ela ponderou contar a Daniel imediatamente, mas a lembrança da sua expressão naquela noite final, o olhar endurecido, a ausência completa de amor, a deteve. Hannah concluiu que ele não aceitaria, que talvez a desprezasse ainda mais, e decidiu seguir em frente sozinha, como tantas outras mulheres que conhecia e admirava. A gravidez avançou em silêncio, marcada por consultas médicas solitárias e noites a chorar abraçada a uma almofada, imaginando como as coisas poderiam ter sido
Se tudo tivesse acontecido de outra forma, o arrependimento tornou-se um companheiro constante, mas a vida seguia em frente, e com ela, a pequena vida que crescia dentro de si. Daniel nunca soube da gravidez, até 3 anos depois. Numa tarde comum, ele decidiu passear no parque da cidade, um dos poucos hábitos saudáveis que mantinha desde a separação. Não tinha planos para o dia, apenas precisava de arejar a cabeça, de respirar um ar que não fosse o das paredes silenciosas da sua casa. Caminhava distraído, observando as pessoas, as crianças a brincar, quando de repente os seus olhos se fixaram numa cena que o fez parar a meio do passo. Ali estava Hannah, a poucos metros de distância, sentada num dos bancos a observar um menino que corria feliz pela relva. Ela segurava um livro, mas a sua atenção estava inteiramente no menino, que gargalhava e a chamava a cada nova travessura. Daniel não conseguia desviar o olhar. O menino tinha cabelos claros, os mesmos traços marcantes que ele via sempre que se olhava ao espelho. Ignorar a semelhança era impossível. O seu coração acelerou como não acontecia há muito tempo. Por alguns segundos ficou imóvel, sem saber se aproximava ou recuava. Foi então que Hannah o viu. O seu olhar encontrou o dele e congelou. Lentamente ela levantou-se, como se o movimento exigisse um esforço imenso, e permaneceu parada, incerta sobre o que fazer ou dizer. Daniel respirou fundo, aproximou-se devagar e, quando parou à sua frente, conseguiu fazer apenas uma pergunta, com a voz trêmula. Ele é meu? Hannah permaneceu em silêncio, olhou para o menino, depois de volta para Daniel, e assentiu subtilmente com a cabeça. Daniel não conseguiu conter as lágrimas. Ele não era um homem habituado a chorar, mas naquele momento, todas as barreiras, todas as defesas simplesmente desmoronaram. Incapaz de pensar com clareza, Daniel pediu um teste de paternidade. Não queria acreditar apenas no que via ou sentia. Precisava de uma prova concreta, de ter a certeza de que o menino que brincava despreocupadamente à sua frente era de facto seu filho. Hannah não discutiu, apenas concordou. Marcou o teste, levou o menino, respondeu às perguntas necessárias e, dias depois, recebeu os resultados. Positivo. Daniel segurou o envelope com as mãos trêmulas, abriu-o, leu o resultado e, ao confirmar o que já sabia desde o instante em que viu o menino, sentou-se, imóvel, tentando absorver a nova realidade. Não sabia se chorava, sorria, se zangava ou agradecia. Estava confuso, mas dentro dessa confusão, algo começou a encaixar-se. Um desejo intenso de recuperar o tempo perdido, de conhecer o seu filho, de estar presente, de ser pai. Alguns dias depois, procurou Hannah. Pediu para conversar, disse que precisava de entender tudo, de saber como ela conseguiu passar pela gravidez e criar um filho sozinha, enquanto ele se afundava em álcool e tristeza, sem saber que o seu filho existia na mesma cidade. Hannah explicou tudo, os seus medos, arrependimentos, a culpa, e pediu desculpa por não lhe ter contado. Disse que em muitos momentos esteve prestes a ligar, mas o orgulho e a vergonha sempre a impediram. Daniel ouviu cada palavra sem interromper, apenas processando tudo. Quando ela terminou, apenas perguntou se podia conhecer melhor o menino, se podia estar presente, mesmo que aos poucos, mesmo que o menino ainda não soubesse quem ele era. Hannah, emocionada, respondeu que sim, e assim, com cuidado e lentamente, começaram a reconectar-se. As primeiras interações foram subtis, encontros no parque, passeios curtos, momentos em que Daniel observava o filho e se deixava, aos poucos, envolver pelo amor que brotava sem esforço, simplesmente porque existia. O menino, curioso e alegre, gostava da companhia daquele novo amigo, como lhe chamava, sem perceber que, na verdade, era o seu pai. Até que um dia, Hannah decidiu que era hora de lhe contar.
Ela reuniu os dois, sentou-se ao lado do filho e explicou, com delicadeza, que aquele homem com quem ele gostava tanto de se encontrar não era apenas um amigo, mas o seu verdadeiro pai. O menino olhou para os dois, abriu um sorriso largo e correu para abraçar Daniel, como se a notícia apenas confirmasse o que o seu coração, de alguma forma, já sabia. A partir daquele dia, tudo mudou. Daniel e Hannah começaram a conversar mais, a partilhar decisões, a priorizar o bem-estar do filho. A dor ainda estava lá, mas também a compreensão, o respeito e um desejo sincero de reconstruir. Com o tempo perceberam que o amor que um dia os uniu ainda estava presente, adormecido, magoado, mas ali. Decidiram dar uma nova oportunidade à sua relação, agora com mais maturidade, consciência e compromisso. E assim, uma história que começou com tantos sonhos, que suportou traições, separações, arrependimentos e perdas, encontrou um novo caminho. Não se tratava de recuperar o que se perdeu, mas de construir algo novo, sobre bases mais sólidas e com escolhas mais responsáveis. Daniel, Hannah e o pequeno Daniel Júnior formaram uma família que, apesar de todas as cicatrizes, descobriu a verdadeira essência do amor através do perdão e da superação.